Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rejane e hoje nós vamos falar de variação linguística. A língua portuguesa, ela, como vocês sabem, teve origem latina, na língua latina, e foi trazida para o Brasil pelos portugueses durante a colonização. No entanto, hoje, o português brasileiro, ele se diferencia em muitos momentos do português de Portugal. Isso já começa desde a época da colonização, porque a língua portuguesa, ela sofreu influência do falar indígena, do falar africano e do falar dos europeus e asiáticos, dos imigrantes que vieram para o nosso país e que tornaram a nossa língua com todas essas peculiaridades que a gente conhece hoje. Uma diversidade, porque vários povos e o nosso modo de viver, a nossa cultura, influenciam em como a gente se comunica. Então a língua, ela varia de acordo com as situações comunicativas em que ela precisa ser usada. Se a função da língua é estabelecer comunicação, então ela adapta-se à situação comunicativa. E como ocorrem as variedades linguísticas? De que forma? Elas ocorrem de acordo com o tempo, o espaço, as regiões geográficas, a etnia, o sexo, a faixa etária, o grau de escolaridade do falante e até mesmo o grupo profissional a que ele pertence. Agora vamos conhecer em que momentos e em que tipos de classificação da variação linguística isso ocorre. Nós vamos ter a variação regional, que é classificada como essas mudanças que há no modo de falar de uma região para outra. Às vezes um sotaque, às vezes uma palavra que a gente utiliza aqui no Nordeste, lá no Sul, ela é totalmente desconhecida, é usada uma outra palavra para um determinado elemento. Então, a variação regional é isso. É o que tipifica aquele povo. É o modo de falar daquele povo. É o jeito de falar do mineiro quando ele diz uai, do gaúcho quando ele diz tchê, do baiano quando ele diz oxente, do cearense quando ele diz arriégua. Todos esses termos usados em determinadas regiões fazem parte desse tipo de variação linguística chamada variação regional. Vamos exemplificar. Aqui, na nossa região, a gente chama aquele pãozinho gostoso do café da manhã de carioquinha. Mas em outras regiões do país, como no centro-oeste e no sudeste, ele é chamado de pão francês. E tem outros nomes também. Lá no sul ele é chamado de cacetinho, lá no norte de pão careca. Outro exemplo, a tangerina aqui na nossa região. Lá em outras regiões do país, como no sudeste, ela é chamada de mexerica e no sul de bergamota. É o mesmo caso da macaxeira, que a gente conhece por esse nome, e que em outras regiões do país é chamada de aipim e às vezes de mandioca. Então, tem outras expressões que a gente logo identifica, é de uma outra região. Você deve ter um parente, um amigo, um primo, que mora em outra região, em outra cidade, em São Paulo, por exemplo. E aí, quando vocês começam a conversar, você percebe no jeito de falar da pessoa uma diferença em relação ao seu jeito de falar.
Então, gente, isso é variação linguística, isso é variação regional. Outro tipo de variação linguística é a variação histórica. É aquela que acontece de acordo com o tempo. Vocês sabiam que a palavra farmácia, ela já foi iniciada ao invés de F com PH? Mas a pronúncia era mesmo farmácia. Então, o português, a língua, ela sofreu essas modificações tanto na escrita quanto na fala. Palavras que antes eram usuais, muitas vezes hoje nós desconhecemos o significado, o sentido. E a variação histórica ela é um exemplo disso. Por exemplo, a palavra você, ela já sofreu, escrita ou falada, vários processos de transformação. O que antes era vos um ser, vós ser, o vas um ser, o vós me ser, transformou-se em você. E a gente já consegue hoje, no internetês tão utilizado, abreviar para VC. Embora a forma culta, considerada correta para os padrões da língua portuguesa, seja o você. E muitas vezes a gente também diz, você vai? Você vai para a festa? Você está abreviando, usando a palavra você aí. Então, isso é um exemplo de variação ao longo do tempo de uma determinada palavra e a gente chama de variação histórica. E aí você já parou para pensar que essa variação, ela acontecendo de acordo com o tempo, ela vai modificando ela vai sendo modificada de acordo com o modo de vida das pessoas, de acordo com a época e como as pessoas estão vivendo naquela época. A gente trouxe essa tirinha para a gente observar. Em 1940, quando um rapaz se interessava por uma moça, vejam só como era que ele fazia para chegar nela, como vocês dizem hoje. Vossa mercê, me permite um galanteio? Para galantear uma moça, vejam só. És bela, tal qual uma petúnia. Então era aquela língua elaborada, com a palavra, por exemplo, vossa mercê, uma expressão que hoje a gente não utiliza mais. E a moça respondia, sois muito abusado. Aqui a gente percebe uma utilização da norma culta com termos da época, daquela época, que hoje são considerados em desuso. E como seria um pouco mais à frente, alguns anos depois, aqui em 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Tá mais normalzinho para o nosso ponto de vista atual, não tá? E aí ela responde, para, meu irmão está olhando. E hoje? Como é que hoje as meninas recebem os galanteios? O que é que você acha? Se liga, menina, tu é a... Qual a palavra caberia aqui nesse espaço? Deixei em branco aqui para vocês pensarem, para estimular o pensamento de vocês, para vocês pensarem no que está acontecendo com vocês no momento. Como é essa situação na atualidade? E como as meninas respondem? Demorou, vamos sapecar geral. São as gírias utilizadas pelos jovens, que a gente vai falar daqui a pouco, mas isso representa variação histórica. Até o jeito de namorar, de ficar, de paquerar, muda a língua e o modo de falar das pessoas. Outro tipo de variação é a variação social, aquela que acontece de acordo com a convivência das pessoas, em grupos sociais em que ela vive, sua profissão, o seu meio de vivência, a sua cultura. Então, isso a gente chama de variação social. Por exemplo, quem
já não foi à consulta médica e quando o médico explicou algo ou o modo de tomar o remédio, não ficou em dúvidas. E aí eu trouxe essa tirinha para a gente ilustrar, exemplificar essa situação. Vejamos, o paciente foi ao médico e ele se expressa da seguinte forma: de acordo com o seu laudo, o laudo são as relações de exames, o que está descrito, você está com um processo de intumescência resultante da lesão inflamatória e necrose subcutânea. Vejam a cara de preocupação da pessoa. A pessoa diz: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico ri, porque vê logo que não foi compreendido. Ele diz: não se preocupe, é só o furúnculo. Até furúnculo só é estranho para você, né? Mas furúnculos são aqueles carocinhos que aparecem, que precisam ser perfurados. E aí a gente percebe que aqui não houve compreensão, porque os dois falantes, eles pertencem a grupos sociais diferentes. E nisso, sua vivência prejudicou a forma de comunicação. Foi necessário que o médico, que a gente supõe que detenha um conhecimento e uma capacidade de adaptação, tentasse explicar de outra forma ao paciente o que ele queria dizer. Então, gente, essa forma de comunicação, esse jeito de falar, a gente chama de variação social. E existe a variação situacional, que é aquela que ocorre de acordo com as situações. Por exemplo, você, ao se dirigir ao seu professor, você tem que se dirigir com uma linguagem diferente daquela que você conversa lá na pracinha com os seus colegas. Lá você brinca, você fala sem preocupações, mas quando você vai lidar, por exemplo, com outras pessoas, você não pode ir ao juiz para uma conversa, para reivindicar um direito seu, e falar com ele da mesma forma que você falaria com a sua melhor amiga. Você chegar, e aí, eu vim aqui reivindicar e tal. Não pode, né? Temos outros tipos de linguagem a abordar. Começar chamando ele de meritíssimo, todas aquelas formalidades. Então, isso é variação situacional. Já se pegou conversando com a sua mãe sobre a forma como você acessa a internet? Já percebeu que vocês utilizam linguagens diferentes? Aí aqui retoma lá a questão social, né? Que é a questão histórica também, o tempo da sua mãe é um tempo diferente do seu, de vivência. Mas aqui nós temos, de acordo com a situação, os pais reclamando, ó. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí olha a resposta. Aquelas palavras que vocês às vezes escrevem na internet, que a gente até demora um pouco para entender. Que é o não, escrito totalmente diferente, que é aquela forma que é utilizada bastante pelos jovens, acrescentando sempre um H nas palavras, não é verdade. Essa linguagem é chamada de internetês, tá? É a linguagem utilizada na internet com enfeites, com coisas às vezes que não são convencionais. Aliás, não são convencionais do ponto de vista da língua portuguesa que você aprende na escola, da norma culta. E a isso nós chamamos de variação situacional. São as formas de falar que ocorrem de acordo com a situação. E aí existe um nome para isso, para esse tipo de linguagem. Existem duas denominações, que é a linguagem formal, que você utiliza, por exemplo, para falar com o juiz, para se dirigir à prefeita da cidade,
E a linguagem informal, que é aquela que você usa dentro da sua casa, com a sua família, com os seus colegas na calçada, sem preocupação nenhuma. Se está falando correto, se está utilizando palavras que só vocês conhecem, de acordo com a idade de vocês. E aí nós vamos ter essa definição: formal e informal. E na linguagem informal, por exemplo, na linguagem situacional, a gente vai utilizar as gírias, que são todas essas palavras que vocês usam, que aí difere de faixa etária de idade também, porque quem mais usa gírias? Os jovens. Só que as gírias dos jovens de hoje é diferente das gírias dos jovens de um tempo atrás. Por exemplo, quem conhece o cantor Roberto Carlos, sabe que ele gosta de usar muito essa palavra, ó, bicho. E aí, bicho, não sei o que, bicho. Né? Então, faz parte da linguagem dele. Era uma gíria utilizada na época em que Roberto Carlos era jovem. E hoje? Hoje vocês usam o beleza, né? Massa, muito massa. E outras que até desconheço. Tudo isso nós chamamos de gíria e também são utilizadas na variação situacional e na linguagem informal. Você não pode dizer que está usando linguagem formal quando você emprega gírias. E aí nós vamos ter os dialetos, que são fórmulas também na linguagem situacional, que são as formas de falar do brasileiro. E aí vejam que há uma relação com a região. Então há uma certa relação da situação com o falar regional. Então, dois tipos de variação envolvidos. Por exemplo, é o falar caipira, é o falar brasiliense lá em Brasília, é o falar mineiro. Então, vai ocorrer. E aí, quando a pessoa viaja de um estado para outro, ela leva a sua linguagem. É muito difícil já chegar em outro local e fazer adaptações, né? Agir de acordo com as situações. Você leva a sua vivência, a sua cultura, o seu modo de falar para onde você vai. E aí, é necessário agir de acordo com a situação, porque aí você vai pensar, se eu vou utilizar a linguagem formal, eu tenho que me adequar. Se eu vou utilizar a linguagem informal, essa linguagem pode ser a minha, do meu uso cotidiano, de onde eu moro, de onde eu vivo, certo? E aí, a gente vai falar de uma coisa, que é o preconceito linguístico. A gente tentou entender aqui por que a gente utiliza a língua portuguesa, por que a gente tem que estudar a língua portuguesa, professora? A gente já nasce aqui no Brasil e aprende com os pais, né, na casa da gente, a falar a língua portuguesa. Por tudo isso que a gente viu, por todas essas variações, nós estudamos língua portuguesa na escola para aprender a norma culta, que é aquela que a escola ensina, com todas as suas regras, com todos os seus corretinhos, com todos os seus incorretos, certo? Mas a gente não pode aprender norma culta e ficar se achando a última bolacha do pacote, como se diz por aí, né? A gente precisa aprender a respeitar o modo de falar do outro. Porque assim como existe preconceito racial, preconceito de diversas formas, também existe preconceito linguístico. E o preconceito linguístico é justamente você apontar falhas no modo de falar e de se comunicar do outro. Então, assim, como fazer? Se a gente sabe que estabeleceu comunicação, que você compreendeu o que o outro quis dizer, então vamos respeitar. Porque supomos que uma pessoa que nunca foi à escola tem o seu jeito de falar, tem a sua importância, tem o seu jeito de se comunicar e ela se faz compreender. E a pessoa que já frequentou muito a escola, que aprendeu as regras normativas, um modo de falar diferente,
ela precisa respeitar o modo de falar do outro. Então, no nosso país, a gente fala o mesmo idioma. É como se fosse, mas a gente tem todas essas variações. É como se fosse várias línguas dentro de uma só, que é a língua portuguesa. E aí a gente precisa estar atento e respeitar essas peculiaridades. Do caso contrário, quando você não respeita, você está cometendo preconceito linguístico. Pessoal, eu espero que a nossa aula tenha sido supimpa, que é uma palavra utilizada em um tempo passado, quase não se utiliza hoje, para dizer que eu espero que tenha sido legal para você. Eu fico por aqui, sua professora ou seu professor vai te propor uma atividade e eu te espero na nossa próxima aula. Bye! Até lá!